Fala, fala pessoal do primeiro ano, tudo bom com vocês? Então vamos lá, vamos começar mais uma rodada do PET. Eu vou fazer a primeira e a segunda semana. Semana que vem, a terceira e a quarta, e eu já fecho o PET, a revisão com vocês, beleza? Então vamos lá, eixo temático, cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930. Tema: embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Habilidades: confrontar as periodizações históricas tradicionais a partir das nações de múltiplas temporalidades, permanências, mudanças, simultaneidades de processo histórico. Resumindo aqui, a habilidade para vocês, o que a gente quer que vocês compreendam, que vocês consigam absorver do conteúdo. Então, o que vocês vão ter que saber? Vocês vão ter que saber como o Brasil funcionava desde o tempo da colônia, depois com a independência e depois com a república. Então você tem que entender todo esse processo, certo? É a mesma coisa você voltar lá para trás, você entender o que você fazia quando você era criança, depois adolescente, depois adulto. Tipo isso. Conteúdo relacionado: estrutura constitucional. Então ele vai falar da Constituição, que é o conjunto de leis que rege um país. Agrupamentos políticos, forças sociais e simbologia do poder. Então vamos lá. Então aqui está falando do primeiro reinado, né? Que é de Dom Pedro I, começou em 1822 e terminou em 1831. Depois foi o período regencial e em 1840 Dom Pedro II chega ao poder com o golpe da maioridade. Então aqui tem um textinho falando do primeiro reinado, tal, pá, no estilo, e vamos lá as perguntas. Agora eu sei que tem uma ferramentinha que pode escrever, então é bom que eu já escrevo para vocês aí. Quais as características do primeiro reinado? Bom, características do primeiro reinado. No texto ali está falando algumas. E quais são elas, então? Deixa eu só alterar aqui. Quais são as características? Primeira coisa, Dom Pedro, Dom Pedro queria centralizar o poder. Aqui eu vou colocar em tópico, tá, galera? Daí vocês continuam. Então, o que é centralizar o poder? Ele queria que o poder do Brasil tivesse só na mão dele. Então, Dom Pedro I, no caso aqui, ele queria que fazer uma constituição, que no caso ele fez em 1824, falando que ele seria o poder do Brasil. Então, ele queria governar. E somente ele. Então, não ia ter participação de outras pessoas. Na época tinham outras pessoas que eram eleitas? Tinha, senadores, por exemplo. Só que isso Dom Pedro não gostava, porque daí modificava os planos dele que ele tinha para o Brasil. Entenderam? Outra coisa. Turbulências na gestão. Então, o que quer dizer isso? Várias pessoas se revoltaram. Por quê? Porque ele aumentou os impostos, porque o Brasil teve que pagar. Quando ele se tornou independente, não teve uma guerra de independência. O Brasil teve que pagar para Portugal como se fosse como eu posso fazer? Uma indenização. Então ele teve que indenizar Portugal para ele se tornar independente. Isso fez com que a economia do Brasil, economia em baixa. A economia do Brasil também não estava lá naquelas coisas. Então, quais as características? Centralização do poder, turbulências na gestão, economia baixa e, obviamente, que gerou o quê? Revolta do governo. Revolta dos populares. Tanto é que aqui, é até uma das perguntas aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui no texto, que daí eu já falo para vocês onde está. Eu vi aqui, agora sumiu. Aqui, processo de independência, conciliação. Não tô achando mais. Mas tiveram algumas revoltas que eu não estou achando aqui no texto. Não tá aqui. Mas depois eu vejo. Não sei se é em outra questão, mas vamos lá.
2. Que foi outorgado em 1824 e qual era o principal objetivo do documento constitucional? Bom, o que foi outorgado foi a primeira Constituição do Brasil. Do Brasil, no caso, do Brasil independente, né? Independente. Certo? Então foi a primeira Constituição do Brasil. E o que esse documento falava? Era um conjunto de leis que regia o Brasil. E colocava poder nas mãos de quem? De quem? Quem que tinha poder na época? Então o poder centralizava. Vou jogar mais pro lado aqui, senão vocês não vão conseguir. Centralizava nas mãos de Dom Pedro I, no caso. Certo? Então mais ou menos isso aí, ó. O que as elites brasileiras dispunham? Bom, as elites brasileiras tá difícil. As elites brasileiras, elas eram agrárias, certo? E tinham o quê? Poder. Que elas tinham dinheiro. Essa não é a resposta, tá, ô cambado? Se vocês ficarem copiando essas coisas que eu tô escrevendo aí, vocês vão... Eu vou dar errado. Nem vou corrigir. Então o que acontece? As elites eram agrárias, tinham poder e dinheiro. Então o que elas dispunham? Elas dispunham de poder. Poder perante o imperador. Por que elas tinham poder? Porque como elas que comandavam o interior do Brasil, elas também conseguiam exercer pressão no imperador. Então, por exemplo, se ele aumentasse impostos, ou se ele abolisse a escravidão, ou qualquer coisa nesse sentido, eles iam pegar e reclamar para ele. E isso podia gerar um problema para o imperador. Então, o que as elites dispunham? Eles dispunham poder perante o imperador e também nomeava seus representantes. Então, o que é isso? Eles também eram líderes políticos. Então, eles também conseguiam se eleger a senador, a deputado, etc. Beleza? Qual o motivo levou ao fechamento da Assembleia Constituinte? Bom, é o seguinte: o que é uma Assembleia Constituinte? Bom, Constituinte quer dizer Constituição. Então, é uma Assembleia que vai fazer a Constituição. É uma Assembleia que vai elaborar a Constituição. Então, por que Dom Pedro pegou e dissolveu? Por que ele fechou a Assembleia? Porque ele estava de acordo ou não estava de acordo? Porque ele não estava de acordo com a participação dele na política do Brasil. Então, ele não concordava, porque essa nova Constituição limitava seus poderes. Limitava seus poderes. E isso ele não queria, certo? Gente, eu estou escrevendo, mas vocês têm que escrever a resposta que dê sentido. Por exemplo, qual é o motivo que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte? O motivo que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte foi daquele Dom Pedro ficou insatisfeito com a elaboração dos artigos da Constituição, ele ficou descontente, pois ia perder o poder no Brasil, tal, etc. Então é mais ou menos nesse sentido. 5. O que levou o imperador a abdicar do trono? Bom, primeira coisa, perdeu a Guerra Cisplatina. O que é a Guerra Cisplatina? Independência do Uruguai. O Uruguai não queria fazer parte do Brasil. Então, em guerra com o Brasil perdeu. Então, o que acontece? Foi gasto dinheiro com a guerra e ele perdeu a guerra. Segunda coisa, perda do apoio do exército
e das elites. Então, como ele teve que aumentar os impostos, como o exército também ficou enfraquecido, né? Teve seu enfraquecimento devido à perda da guerra, então isso também gerou um descontentamento. Outra coisa, morte de seu pai, Dom João. Dom João, se não me engano, é sexto. Dom João VI morreu lá em Portugal, então ele teria que voltar para assumir o trono do pai dele. Então o que que acontece? Ele teve que fazer isso, porque senão ele perdeu o trono em Portugal. Então colocando só essas três já tá bom. Mas elabora uma resposta, não vai dar a resposta igual eu escrevi aqui não. Semana 2. Cultura na construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, é o mesmo tema, a mesma coisa. Então, período regencial, 1831 a 1840. Então, esse período aqui é o período que Dom Pedro I, desculpa, voltou para Portugal e ficou esses 9 anos aqui sem um imperador. Então, outras pessoas assumiram o poder enquanto o Dom Pedro II estava pequenininho ainda. Daí, quando ele fez 14 anos, houve um golpe, chama Golpe da Maioridade. Os deputados foram lá mudar a Constituição e fizeram com que o Dom Pedro II conseguisse assumir o poder. Então, ó, aqui tem o textinho do período regencial, certo? Vou deletar isso aqui. Nossa, não deleta mais. Aí, não. Aqui, aqui, pronto. Então vamos lá então. Número 1. Cite as revoltas do período regencial. Bom, as revoltas estão aqui, ó. Revoltas Malês, Cabanagem, Farroupilha, Sabinada e Balaiada. Por que que aconteceram essas revoltas? Só para complementar a questão aqui. Então aqui, ó. Balaiada, volta dos Malês, Sabinada e etc. Por quê? Aumento dos impostos, mudança da capital para o Rio de Janeiro e poucos investimentos. Caramba. Poucos investimentos, principalmente no Nordeste brasileiro. Certo? Então esses foram os fatores que ocasionaram aqui no caso as revoltas. Beleza? O que foi a lei interpretativa do ato adicional? Em que ano ela foi criada? Então aqui, ó, o ato adicional lá em... Deixa eu só sombrear para vocês aqui. Adicional aqui, ó. Então aqui, ó, o ato adicional de 1834 cria a regência una. As assembleias provinciais, que no caso as assembleias dos estados, as reuniões dos estados, que descentralizaram o poder e garantiam maior autonomia para as províncias, que no caso província é estado, e a suspensão do Conselho de Estado. Em 1840 foi criada a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que conduziu ao poder dos governos provinciais, centralizava o poder político e garantia a repressão do governo. Então, o que foi um ato adicional? Foi uma lei criada para aumentar a autonomia do governo e, em contrapartida, dar mais autonomia às províncias. Beleza? 3. O que decreta o fim do período regencial? Bom, o período regencial, que a gente chama, ele é finalizado pelo, entre aspas, tá? Golpe da maioridade. Então o que eles fizeram? Como no Brasil haviam várias revoltas e as pessoas estavam insatisfeitas com o governo provisório, então o que aconteceu? Os senadores, os políticos da época resolveram o quê? Colocar quem?
colocar o Dom Pedro II no poder. Só que ele tinha quantos anos? 14 anos. Por isso que chama golpe da maioridade, porque na época só poderia assumir o imperador só poderia assumir quando ele tivesse 18 anos. Então ele não tirou nem a carteira de motorista ainda e não podia ser imperador. Mas eles deram um jeitinho, né? A gente tá no Brasil. Então eles foram lá e deram um jeitinho nisso. Mudaram a lei e colocaram um molequinho de 14 anos para governar o país. Deu certo? Deu certo. O molequinho era bom. Conseguiu governar. Ele só saiu em 1889. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, eu tô aí para tirar com vocês. E até a próxima semana, meus queridos.